Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no canal da Associação Espírita O Bom Samaritano de Avaré, no interior do estado de São Paulo. Nós estamos aqui transmitindo essa live pelo canal da Associação Espírita O Bom Samaritano, mas também pela Rede Amigo Espírita e pela web rádio Fraternidade. Sejam todos bem-vindos, é um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Sobretudo hoje, nós recebemos o nosso companheiro João Máximo para a exposição de hoje. Boa noite, João, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite, queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui, que possamos ter um evangelho de muitas reflexões, para que possamos colocar em prática, né, Marcelo? Se Deus quiser. Claro, é isso aí. Quero dar boa noite para o pessoal que está nos cumprimentando aqui, João. A Clarice Rios está aqui, a Juliana Rios também, é filha da Clarice, a Josi, agora a nossa companheirona de toda segunda aqui, lá de Taubaté. Boa noite, abraço, amigos. Encarnados e desencarnados, que tenhamos uma ótima semana e um abençoado evangelho, que assim seja. Assim seja. Bom, está aqui com a gente também o Ronei, dando boa noite, a Teca, nossa amiguinha Teca, boa noite, Marcelo e João, e a todos os amigos do Samaritano, que legal, seja bem-vinda mais uma vez, Teca. Nossa querida Alda também mandando uma mensagem. Boa noite, amigos e irmãos. Deus continua nos abençoando que o Evangelho de hoje traga muita luz a todos os corações. Gratidão, João e Marcelo. Muita paz para todos nós, minha querida Alda. Também está aqui manifestando boa noite nosso amigo Carlos Del Poço. Está aqui também uma menina que eu amo muito, que é a Mira, minha esposa, dando boa noite. E é isso aí, pessoal. Antes de nós fazermos a nossa prece de abertura, quero só lembrá-los da nossa caixinha de oração virtual, que continua firme, né? Que é aqueles que não tiverem condições de ir na casa espírita, por exemplo, podem fazer uso aqui da caixinha de oração virtual. Para isso, basta que você veja o link que está na descrição do vídeo, logo abaixo aqui, ó, né? E aí você vai ser levado para um formulário do Google e você vai preencher o nome daquela pessoa que está precisando de orações, seja ela encarnada, seja ela desencarnada, né? É um gesto de caridade que nós sempre devemos aos nossos irmãos, sobretudo aqueles que estão passando por dificuldades, tá? E saibam vocês que um grupo de companheiros, de amigos, nossos irmãos de fé, de luta aqui na Seara Espírita, se reúne periodicamente para fazer vibrações, para fazer orações para esses nossos irmãos que tanto precisam, tá bom? Então, continuem aí fazendo uso da caixinha de oração virtual. Nós começamos ela na pandemia, mas como também continuamos as lives aqui, embora parece estar controlado isso, mas também a caixinha de oração continua. Beleza, gente? Obrigado por mais essa, viu? Nossa amiga Herminda Guido também está aqui dando boa noite, né? João Máximo, que Deus abençoe e ilumine sempre. Obrigado. Oi, grande abraço, viu? Também está aqui o nosso queridíssimo irmão Serginho Ornelas, dando um salve aqui para a gente. Oi, Sérgio, tudo bem com você? E é isso, João. Vamos, então, iniciar. Hoje nós estudaremos instruções dos Espíritos, né? Mas vamos para a prece antes? Vamos. É isso aí, então. Vamos lá. Vamos todos, nesse momento, fecharmos os olhos, serenar os pensamentos, elevar o coração. Nesse momento de encontro com Jesus,
que partilharemos as suas mensagens ao longo desses minutos, que possamos entrar em sintonia com os seus missionários do amor, que possamos compreender a sua mensagem, mas, sobretudo, colocá-la em prática. Senhor, nos fortalece e abençoa, Mestre, para que ao longo dessa nossa reunião possamos nos revigorar e nos fortalecer o ânimo para, ao sairmos daqui, em nossa vida prática e cotidiana, colocar os seus ensinamentos em prática, para que possamos finalmente encontrar o teu caminho de glória e felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, João, meu amigo. Vamos lá, então, dando também boa noite aqui para o nosso amigo Francisco Borges, que está aqui nos saudando aqui, lá de Patos de Minas, cara. Opa! Você vê que coisa? Então, que maravilha, né? Patos de Minas, boa noite a todos. Patos de Minas, gratidão por mais um aprendizado. É isso aí, meu amigo Francisco Borges, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui também, viu? Fique com a gente. Grande João, abraço, Francisco. É isso aí. João, nós temos aí capítulo 13 ainda do Evangelho, né? Estamos vendo instruções dos Espíritos, meu amigo. Exatamente. Vamos lá. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Queridos irmãos, hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia com a passagem evangélica, logo após ele faz as suas considerações próprias a respeito do tema, e aí ele abre a voz aos espíritos, que ele convencionou chamar de instrução dos espíritos. E nós estamos no item 2º da instrução dos espíritos. Semana passada, o Marcelo falou muito bem sobre a caridade material e moral, e hoje nós vamos dar continuidade com a beneficência. A beneficência. Na verdade, essa parte do Evangelho, ela é subdividida em 6 mensagens. 6 espíritos diferentes analisaram a questão da beneficência. Mas para podermos conceitualizar a nossa reflexão, é necessário que nós analisemos qual o fundamento básico desse capítulo. O primeiro item do capítulo é fazer o bem sem ostentação. Clara referência a combater o orgulho. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, na questão 785, nós encontramos uma pergunta essencial. Qual o maior entrave que a humanidade encontra para o seu aperfeiçoamento moral? E o Espírito de Verdade nos responde uma tríade de 3 desafios: o excessivo apego à matéria, o orgulho e o egoísmo. Então, para que nós possamos sair definitivamente do lamaçal do erro, das experiências dolorosas e aflitivas, e alçar voos para regiões mais nobres, nós necessitamos vencer definitivamente o apego à matéria, o orgulho e o egoísmo. E a beneficência? O que isso tem a ver?
A beneficência, diz Adolfo, espírito intitulado Adolfo, bispo de Argel, que a beneficência é um sentimento nobre, um sentimento puro, que sente-se quando pratica o bem ao próximo. Então, o que é a beneficência sem a prática do bem ao próximo? Nada. A beneficência nasce da prática do amor ao próximo, que Kardec chamaria de caridade. Caridade, como o lindo aforisma que ele proclamou, fora da caridade não há salvação. Então, não há como falar em beneficência sem falar de caridade. Quando nós falamos da beneficência, e aí a primeira mensagem, Adolfo nos afirma que a beneficência é esse sentimento maravilhoso, esse sentimento nobre, esse sentimento puro, esse sentimento que nos invade a alma quando praticamos o bem. Esse sentimento que nos faz reconectar com o Criador. E por quê? Por que nos sentimos tão bem quando praticamos a caridade? Porque nós, não obstante o mundo insistir com a mentira de que nós somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais, transitoriamente vivendo uma experiência material. Então, a partir daí, nós começamos a compreender a nossa origem divina. Ninguém aqui duvida que Deus é nosso Pai, que é nosso Criador. Mas se houver alguma dúvida ainda, eu convido vocês a analisar a questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Senhor Supremo da criação, aquele que me criou, que criou vocês, que criou todos os espíritos que habitam a vastidão infinita do universo. Não há um só espírito que não tenha sido criado por Deus. Ah, João, mas isso nós já sabemos, mas é importante. É importante rever esses conceitos, porque a gente se esquece. E da mesma forma que nós fomos criados por Deus, Ele não é um pai cruel. Ele não é o Senhor dos exércitos. Ele não é aquele ser que privilegia alguns e castiga outros, como a visão ainda muito infantil, ainda muito pueril do povo hebreu retratada no Antigo Testamento. Porque o nosso compromisso como cristão e espírita já não é mais com os profetas de Israel, mas com Jesus de Nazaré. E como Jesus se refere a Deus? Pai, amorável e bom. Se vós, diz Jesus, que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá o que dará o Pai Celestial, que é perfeito? Então, dessa forma, nós somos filhos amados do Criador. E o que passamos na Terra, o que passamos nas nossas experiências, são consequências dos nossos próprios atos infelizes, que são gerados através das nossas próprias dificuldades, como oportunidades abençoadas de reparação. Pois todos estamos vinculados à lei de causa
e efeito. Mas há uma outra lei, muito importante, talvez a mais soberana de todas, descrita nas leis morais, na terceira parte do livro dos Espíritos, que é a lei do amor. O amor é lei no universo. Por quê? Quando nós abrimos a carta de Pedro, nós encontramos Deus é amor. E como somos criados por Deus, como somos filhos de Deus, a nossa essência básica, nós poderíamos até dizer de uma forma ampla que nós somos criados de amor. A nossa essência é o amor, porque a essência de Deus é o amor. Então, sempre que fugimos ao bem, à prática do amor, sofremos. Porque estamos indo contra a nossa natureza. Por isso que o indivíduo, quando escolhe, através do seu livre-arbítrio, praticar o mal, ele sofre. Mas quando nós agimos no bem, quando nós praticamos a caridade, quando nós abrimos as mãos para atender os necessitados, nós estamos cumprindo a nossa destinação como espíritos imortais. Estamos fazendo aquilo para que fomos criados, que é a prática do amor, a prática de permitir que a nossa essência profunda se espalhe através das nossas mãos, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. E essa consequência nos gera um sentimento tão fabuloso, tão doce, tão impactante, que nos envolve a alma, que é o sentimento da beneficência. Esse sentimento doce que nasce ao lado da caridade. Nós poderíamos colocar aqui uma ponte, um link. Há alguns capítulos antes, foi estudado a piedade. A piedade está vinculada ao sofrimento e à caridade. E a beneficência também. A piedade é o sentimento que temos de incômodo com o sofrimento do outro. E ao ensejo de querermos praticar a caridade. A piedade sempre vem antes, porque ela nasce do nosso incômodo e nasce do nosso desejo de cessar o mal do outro, cessar o sofrimento do outro. Já a beneficência nasce depois. Nasce do sentimento que temos de satisfação íntima, de reconexão com Deus e reconexão conosco mesmo, com a nossa própria natureza íntima, quando praticamos o bem. Então, a partir daí, Adolfo, bispo de Argel, nos fala esse sentimento nobre e puro, que é um sentimento divino que Deus nos permite sentir. Então, é a partir daí que devemos compreender a beneficência. Mas como sentir esse sentimento? Praticando a caridade. Não existe esse sentimento sem a prática da caridade, sem a prática do amor ao próximo. Então, a partir daí, a gente começa a estudar ou perceber o que é caridade. Caridade é o amor em ação. Nós somos feitos de amor. A nossa essência íntima é o amor. Não só nós, mas todos os filhos de Deus, todos os espíritos. Não obstante, muitos
enclausurarem a sua essência divina de amor e uma couraça grossa e dura da rocha do ódio, da perturbação, da raiva, da intriga, dos males. Mas lentamente o amor divino vai quebrando essas couraças, porque não há eternidade no mal. E como sentir isso? A prática do amor, a caridade. A caridade é esse sentimento que nos faz, nas palavras de Chico, quem pratica a caridade movimenta as forças íntimas da alma. E essa movimentação das forças íntimas da alma gera um sentimento delicioso de dever cumprido, de paz de consciência, de serenidade, de conexão com Deus. Então, a partir daí, a gente compreende que o benefício maior não é para quem é ajudado, não é para quem é o objeto da nossa caridade. O grande beneficiário somos nós. Não porque Deus mandou, não porque Jesus orientou, não porque eu tenho que fazer para não ir para o umbral, eu tenho que fazer para não sofrer, eu tenho que fazer para reparar. Não. Eu faço para me reconectar com a minha natureza íntima, para reconectar com Deus, para movimentar as forças básicas e mais profundas da minha alma. Isso é beneficência. Sentir esse sentimento tão delicioso. E de tal forma envolvente e apaixonante que se os maus tivessem a noção de quanto é bom sentir a beneficência, eles fariam o bem por egoísmo, apenas para sentir esse sentimento. Então, à medida que nós vamos vencendo os 3 desafios da questão 785, o desapego à matéria, ou apego exagerado à matéria, o orgulho, o egoísmo, nós vamos lentamente, naturalmente percebendo que o único caminho é a prática do amor, a prática da caridade. Todos nós hoje falamos em Jesus. Todos nós hoje queremos seguir Jesus. Todos nós hoje queremos ser discípulos de Jesus. E quem não quer? Lógico, todos querem. Porque todos nós queremos encontrar a felicidade, a conexão com Deus. Mas o que ele disse? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E é a partir daí que nós encontramos a felicidade, amando. Em minhas reflexões, eu fico imaginando, às vezes, que o maior sentimento do espírito humano é procurar a felicidade. Nós procuramos a felicidade em todos os momentos da nossa vida, física e espiritual. Cada um procura num lugar. Alguns procuram nos bens materiais, outros procuram na fama, outros procuram no poder, outros procuram no dinheiro. Nós fomos procurando. Mas Deus é tão incrivelmente maravilhoso que ele coloca a felicidade na frente de nós, na nossa cara, e nós não encontramos,
Porque geralmente é o último lugar que o indivíduo vai procurar. A felicidade está no outro. Nós reviramos o nosso íntimo, procurando a felicidade em nós, na satisfação dos meus desejos, na satisfação dos meus sonhos, na satisfação dos meus interesses. E não encontro a felicidade. Bebo, bebo, bebo e tenho mais sede, como um náufrago que bebe água do mar salgada e cada gole lhe dá mais sede e mais desespero. No momento em que nós saímos de nós e olhamos para o outro e abrimos as mãos para auxiliar o outro, nesse momento nós encontramos felicidade. Porque a grande felicidade, aquela que nos remete à conexão integral com Deus, aquela que nos satisfaz, aquela que mata dentro de nós o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria, aquela que faz com que, finalmente, entremos na condição de espíritos felizes, é aquela vinculada à caridade, que pode ser exercida de duas formas: a caridade material e a caridade moral. Como bem explicou semana passada nosso irmão Marcelo, a caridade material é necessária, porque alguém que tenha fome não consegue vincular ao espiritual. Aquele que tem sede, aquele que tem desespero pelas necessidades básicas de sobrevivência. E nos cabe a nós, cristãos, auxiliar. É necessário, muitas vezes, campanhas de arrecadação de alimento, campanhas de arrecadação de cobertores, de roupas no inverno. É necessário o auxílio assistencial. Isso é tudo necessário, mas o essencial é o moral. Porque isso tudo vem para auxiliar a apaziguar as necessidades do corpo, para que o espírito imortal possa refletir nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus. Ou, fazendo um link com a passagem muito interessante do Evangelho, que são as tentações, quando o diabo, figura simbólica, refletindo o mal, propõe a Jesus transformar pedra em pão para saciar sua fome do corpo, ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós necessitamos dos bens materiais, mas para que nós possamos refletir e exercitar cada palavra que sai da boca de Deus, que nós só conhecemos graças a Jesus, que é o divino tradutor das leis soberanas da vida para o idioma terrestre, que nós gentilmente convencionamos chamar de Evangelho, a Boa Nova. Então, a beneficência, esse sentimento maravilhoso, que só nos é capaz através da prática da caridade, mas também a mais importante, a praticar a caridade moral. Moral. Kardec, em sua análise brilhante, e aí, me desculpem o desabafo, não é um desabafo, é uma constatação. Cada vez que eu leio as obras básicas, eu me impressiono mais com a lucidez e o brilhantismo da mente desse homem que até hoje é reverenciado como codificador da doutrina.
ele cunhou a frase, fora da caridade não há salvação, mas ele quis deixar claro. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta: o que é caridade? Para não ficar dúvidas. Ora, é lógico, se a chave para a felicidade é ajudar o outro, é abrir a mão para o outro, é amar o outro, se a chave para o reino dos céus, como diz Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, se a prática da caridade é essencial, o que é a caridade? Mas percebam a lucidez desse homem. Ele não se cingiu, ele não se restringiu a perguntar o que é caridade. Ele perguntou o que é caridade, segundo o entendimento de Jesus, o Cristo. Porque na questão 625, ele pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de modelo e guia. Jesus. Então ele pergunta o que é caridade, segundo o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de modelo e guia. Segundo Jesus, o que é caridade? E a resposta nos aterroriza a nós que muitas vezes temos a pretensão de nos achar muito caridosos. O chamado BIP, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Percebam, meus irmãos, benevolência para com todos. E aí é importante, vocês podem até dar risada nesse momento, mas o que é a definição de todos? A definição de todos engloba todos, como o próprio nome diz. Não tem exceção, é todos, são todos. Então, benevolência para com todos, ou seja, buscar, garimpar no outro, garimpar no meu irmão, no próximo, o bem que existe dentro dele. Isso é benevolência. Procurar o bem nos outros, mesmo que seja muito difícil de achar. Por quê? Todos temos o bem. Não existe no mundo espiritual, na constituição espiritual, o maniqueísmo. Alguém totalmente mal e alguém totalmente bom, a não ser Deus, que é totalmente bom. Então, dessa forma, o benevolência para com todos é buscar em todos, garimpar em todos o bem, mesmo que esse bem fique muito bem escondido. Indulgência para com as faltas alheias. Ele falou indulgência para com as faltas alheias, menos fulano de tal, menos esse tipo de pessoa. Não. Benevolência e indulgência para com as faltas alheias. Indulgência está muito vinculada à compreensão, a compreender o motivo que leva o outro a errar. Se a benevolência é buscar o bem no outro, a indulgência é compreender os motivos que levam o outro a cair. O motivo que leva o outro a experimentar o mal. O motivo que leva o outro a ser mal. Por quê? Dois motivos. Primeiro, porque todos nós somos maus em algum momento da nossa existência. E mesmo que não sejamos, nessa existência, sejamos um exemplo de pureza, de disciplina, de amor, ninguém pode garantir que no passado nós não fomos seres altamente endividados no mal. Então, a indulgência, que também é
a antessala do perdão. Porque o indivíduo só perdoa se ele compreende. Ele só consegue a abençoada virtude do perdão se ele já atingiu a virtude da indulgência, entendendo que há motivos que levam o outro a errar, da mesma forma que há motivos que me levam a errar. E, finalmente, o perdão. Talvez a mais difícil de todas as virtudes. Aquela que, nas palavras lindas de Emmanuel, Jesus entendeu como a mais difícil e, por isso, deixou para o último momento da sua vida física. A última lição. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, a partir daí, nós temos a tríade da felicidade: benevolência, indulgência e perdão. Mas eu não consigo perdoar, muitos falarão. Eu não consigo perdoar, porque o que ele me fez, o que ela me fez, não tem perdão. Não serei eu a falar, será a Paulo, o convertido de Damasco, que em uma mensagem, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, dirá: ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque assina a própria condenação. Porque na maioria das vezes, quando nós falamos, eu não consigo perdoar, o sentimento grita, eu não quero perdoar. Então, a partir daí, nós começamos a desenhar como encontrar e, principalmente, como sentir esse nobre sentimento da beneficência. E aonde que nós encontraremos as pessoas para ajudar? Num planeta de provas, expiações, oportunidade de ajudar que não falta. E não falta mesmo. Né? Mas nós poderemos começar não com grandes obras, a gente não precisa erguer uma mansão do caminho, como o Divaldo, a gente não precisa fazer uma obra gigantesca como foi a de Chico Xavier, a gente não precisa mudar a história da humanidade como fez Francisco de Assis, a gente não precisa libertar um povo inteiro, um país inteiro, como fez Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi. Não. Pequenos atos. Emmanuel nos fala, toda jornada só é feita passo a passo. E nós podemos praticar a caridade em 3 níveis diferentes. Como indivíduo, como membro de uma família e como elemento de uma sociedade. Vamos começar do mais amplo para o mais íntimo. Como membro de uma sociedade, como elemento de uma sociedade. Como eu posso praticar a caridade como elemento de uma sociedade? Como eu posso ser benevolente, indulgente e misericordioso como elemento de uma sociedade? Agindo na sociedade, principalmente com respeito. Se a piedade é a antessala da beneficência, se a piedade é a antessala da beneficência, o respeito é a antessala da caridade. Respeitar a opinião dos outros, respeitar a forma com que os outros levam a sua vida, respeitar, entendendo que eu me obrigo a ser melhor a cada dia, mas eu dou a todos o direito de ser como eles quiserem. Me cabe ajudar no que eu posso, me cabe orientar no que me pedem, mas eu me obrigo a respeitar todos. Isso é
praticar a caridade na sociedade e fazer a nossa parte como cidadãos. Estamos aí há alguns dias da eleição. Praticar a caridade é também votar com consciência, analisar todos os candidatos. Se você optar por A ou por B, tudo bem, você tem todo o direito, mas você tem o dever como cristão de analisar e votar com a sua consciência. Não votar porque é bonito, porque fulano falou, porque Beltrano disse. Votar com a sua consciência, porque daí você está fazendo a sua parte, como cidadão, praticando a caridade. O segundo nível, um pouco mais difícil, é praticar a caridade como membro de uma família, porque daí, como diz o vulgar, aí o bicho pega, né? Por quê? Porque dentro da família, nós encontramos almas que nos amam muito e que nos querem muito bem, mas a gente também encontra aqueles inimigos do passado. Ai, é sim, verdade, verdade. Tem aqueles parentes chatos que Deus colocou na minha vida para me atormentar. Não, não, senhor. Não, senhora. Parente difícil hoje não sou eu falando, é Emmanuel. É aquele indivíduo que eu pisei no passado, que eu maltratei no passado, que eu transformei os sentimentos puros de carinho que ele tinha por mim em ódio. E agora volta para que eu transforme novamente essa relação que um dia, por minha causa, se tornou doentia, em uma relação saudável e feliz. Então, quando eu devo praticar a caridade na família? A benevolência, procurar naquele parente difícil o bem, porque ele tem, senão não seria filho de Deus. E se ele não é filho de Deus, o que ele é, se Deus é causa primária de todas as coisas? Indulgência para com ele. Por quê? Porque da mesma forma que ele erra, eu também erro. E se eu não erro nessa existência, eu já errei muito no passado. E perdão. Compreendendo que ele erra, compreendendo que ele só faz isso porque ele, no íntimo do seu ser, entende que não pode confiar em mim, que no íntimo do seu ser ele ainda não conhece a luz que Jesus representa para a humanidade, eu perdoo. E perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar do momento em que ele te pisou e não sentir sentimentos negativos. E se um dia ele precisar, você está disposto a abrir a mão para levantar. Isso é perdão. Isso é caridade. Isso é movimentar as forças da alma para que você encontre a beneficência, o sentimento de paz. E aí, meus irmãos, vamos ser muito sinceros agora. Talvez o Sermão do Monte seja o momento clímax da vida de Jesus na Terra. O Sermão do Monte é uma aula sobre tudo aquilo que o ser humano deve fazer, incluindo as bem-aventuranças. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que é dito depois do Sermão do Monte. O sermão dito profético. Que Jesus é perguntado pelos apóstolos: como será o futuro? O que sucederá? Como será o fim dos tempos? Linguagem bíblica para esse período de transição que estamos passando. E Jesus aponta 7 sinais do fim dos tempos. Do fim de uma era de provas e expiações para uma era de transição planetária, de mundo de regeneração. E não cabe aqui, nem teríamos tempo para isso, analisar os 7 sinais.
mas ele fala que um dos sinais é o esfriamento do amor no coração humano. O esfriamento do amor. Nós perderíamos a nossa essência. A nossa essência é amar. Se eu paro de amar, eu perco a minha essência como espírito. E aí vem Kardec, 18 séculos depois, na segunda parte de Gênese, mais propriamente no último capítulo, capítulo 19. Os tempos estão chegados e ele fala assim: a característica básica da transição planetária, que nós saberemos quando estaremos na transição planetária, é a loucura e o suicídio. A loucura e o suicídio. Num mundo que hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, temos um suicídio a cada 40 segundos, numa sociedade hoje, que é difícil você não conhecer alguém que toma remédio. Ou remédio para dormir, ou remédio contra a ansiedade, ou remédio contra a depressão, ou remédio... É difícil. E na base de tudo isso, na base dos suicídios, na base dessa loucura desenfreada que a sociedade se encontra, na base de tudo isso está o quê? A alucinante procura pela felicidade. E como não se encontra felicidade a não ser no outro, como não se encontra o sentimento plenificador da beneficência, se não ser no outro, nós estamos sofrendo do mal do milênio. Talvez a mais grave doença de todas, porque arranca de nós a nossa essência, que é o vazio existencial. A falta de rumo na vida. E aí André Luiz nos falaria assim há 60 anos atrás: enquanto o homem não compreender Jesus, ele não saberá o que fazer da própria vida. E é isso que acontece hoje. Por que tanta gente sofre? Por que tanta gente se perturba? Por que tanta gente está em processos depressivos? Por que tanta gente se mata? Por falta de essência, por falta de rumo, por um vazio existencial que nada preenche. Nenhum prazer material, nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma beleza, nada consegue tapar esse buraco. A gente vê pessoas de Hollywood, cantores, atores, atrizes, que têm tudo, têm fama, têm poder, têm dinheiro, têm tudo, e se matam. Se matam nas drogas, se matam no álcool, se matam propriamente dito. Por quê? Um buraco na alma que nada preenche. Por quê? Porque não procuraram no único lugar que a felicidade está, no outro. Abrindo as mãos para o outro, encontra a felicidade. Abrindo as mãos para o outro, nós começamos a preencher esse vazio existencial com o líquido divino da beneficência. E aí nos sentimos plenificados para passar por qualquer tormenta
que o planeta ainda nos impõe, devido às nossas condições ainda muito frágeis do ponto de vista moral. É difícil? É difícil. É difícil perdoar? É difícil ser indulgente? É difícil ser benevolente? É difícil você parar a sua vida por alguns momentos para estender a mão para o outro, dar um abraço, dar um sorriso, conversar, dar o ombro amigo para quem está sofrendo, se engajar numa campanha de assistência aos necessitados, assistência às crianças, assistência aos pobres, assistência aos idosos desamparados. É difícil, dá trabalho? Dá. Mas não é muito melhor nos vincularmos a esse tipo de trabalho do que termos que viver não esta vida, porque, como diz André Luiz, uma vida é um sopro, uma vida é um dia, uma vida física é um dia, não essa vida, mas viver a nossa vida espiritual, encarnando e desencarnando com esse vazio existencial que nada preenche. Porque quando nós nos dispusermos com firmeza, com vontade, com certeza, a abrirmos o nosso coração para o outro, nós finalmente encontraremos a felicidade. Por quê? Porque estaremos praticando o amor, a caridade, estaremos movimentando as forças da alma. E a partir daí, não há tormenta no mundo, não há desafio na humanidade, não há sofrimento ou dor capaz de nos tirar a harmonia e a paz. E aí nós poderemos finalmente compreender como alguém, como o grande Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, passou 30 anos imóvel numa cama hospitalar, cego, com dores excruciantes, terríveis, e cantava, sorria, viajava o Brasil inteiro pregando o Evangelho de Jesus. Nós podemos compreender como Chico Xavier, com tantos problemas de saúde, vivia rindo, como o inovidável cantador de Assis, Francisco, que tinha câncer, que tinha lepra, que no final da vida, que ficou cego porque foi à Palestina, a Terra Santa, e voltou com tracoma e teve os 2 olhos perfurados por ferro em brasa, a única forma de tratamento, e era extremamente feliz. Aí nós compreendemos, porque todos eles traziam preenchido a alma com a prática da caridade, do amor em ação, onde os valores negativos e perturbadores do vazio existencial não se atreviam a entrar. Porque o coração que tem Jesus não tem espaço para o sofrimento. Tem muitas vezes que encarar a dor, tem muitas vezes que encarar as dificuldades do mundo, mas não tem espaço para sofrimento. Por quê? Porque são banhados constantemente no doce sentimento da beneficência. Que Deus nos abençoe a todos. É isso, João, parabéns. Que maravilha, não? Tem uns comentários aqui para a gente fazer, da turma aqui, deixa eu Sim. pegar aqui. Toma uma aguinha. Vamos lá. Daniel Rosa de Assis está comentando aqui, ó.
Na beneficência encontramos oportunidade de unir esforços no bem, aos que mais precisam de nós, os promovendo como beneficentes, invertendo como maiores beneficiados, na Sim, igualdade diante de Deus. Isso aí. exatamente. A Josi está fazendo uma pergunta aqui, ó. Vamos lá, se eu puder responder. Mas o perdão seria válido a partir do momento em que você acredite no perdão, é isso mesmo? Bom, Josi, na verdade, o perdão, ele é válido para quem perdoa. Porque quem é perdoado, ele está perdoado evangelicamente, ou seja, ele está livre das nossas amarras da mágoa, mas ele está ainda vinculado à lei de causa e efeito. Ele vai ter que reparar com a sua consciência culpada. O perdão, ele, nesse sentido, ele não é um direito do ofendido, ele é um dever. Porque Jesus instituiu na cruz que o perdão é um dever de todos. Então, dessa forma, o perdão é a grande ferramenta de libertação do ser humano. Quando ele consegue perdoar alguém, ele se liberta desse alguém. Porque enquanto ele não perdoa, as amarras da mágoa o prendem ao seu agressor. Né? É isso. Também tem aqui a Juliana Rios comentando. Verdadeiras palavras, João. Usar o BIP, a beneficência, indulgência e perdão dentro de casa, né? Da família Isso. primeiramente. Exatamente, com certeza. É isso aí, garotos. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação. Continue assim, viu? É, vamos lá, temos que participar mesmo, tem que trazer dúvidas, comentários, reflexões, para que a gente possa refletir juntos, né? O negócio é Sim, esse. claro. O João está aqui para esclarecer, para informar, mas também para compartilhar conosco, receber também. Estamos juntos aqui, Com certeza. né, João? É uma via de mão dupla. Queridos, eu quero agradecer demais a todos vocês pelo nosso encontro de hoje. Lembrar mais uma vez que a nossa caixinha de oração virtual está aí disponível na descrição do vídeo, aqui embaixo. Basta você ir até ali, arrastar até ali, clicar no formulário do Google, para que você possa praticar mais um ato de beneficência, um ato de caridade, né, procurando ajudar um irmão em sofrimento, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, tá? Preencha lá, envie um grupo de amigos, se reúne periodicamente para fazer essas vibrações, essas orações em favor desses nossos queridos irmãos que estão em sofrimento, tá bom? Quero agradecer a todos, mas antes de encerrarmos, eu vou convidar o João para que façamos mais uma vez uma prece. Pode ser, João? Vamos lá. Deixa eu só me preparar aqui para a gente colocar um fundinho, um Ok. minutinho só. Você sabe que hoje eu estou querendo inventar aqui, estou apanhando, né, João? Claro. Mas faz parte. Faz parte, né? Vamos lá. Vamos novamente fechando os olhos, serenando o coração, refletindo sobre tudo o que foi exposto hoje, as nossas reflexões íntimas a respeito desse tema, para que possamos rogar a Deus, o Supremo Criador de todos nós, que nos fortaleça, que nos ampare ao longo desta semana, que possa nos conceder uma semana de paz, de harmonia, mas, sobretudo, Senhor, nos fortalece o coração, para que possamos compreender que a busca da felicidade depende da nossa força de vontade, de querer vivenciá-la, através da prática do bem, através da prática do amor ao nosso próximo, seja ele quem for, porque em realidade, um dia
quando formos chamados ao tribunal da nossa própria consciência, constataremos que toda a nossa vida física nunca se tratou de nós contra os outros, mas de nós contigo, Pai de misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ficou bem gostoso mesmo, viu, Marcelo? Não é mesmo, João? Ficou muito gostoso. É, uma música calminha, né? Ajuda a gente a ficar mais concentrado, né? Eu gosto muito de música. O Serginho sabe fazer tudo isso daqui, e aí ele começou a fazer, mas ele não está toda hora aqui com a gente. Quando ele está, ele faz. Tem que aprender a fazer também. É claro, com certeza. Mas é ele que começou com isso, eu achei muito bonito, muito gostoso. Sim. E os expositores da hora da prece gostam, né? É muito bom. Meus queridos amigos, então ficamos assim, lembrando a vocês todos que na próxima quinta-feira teremos aqui nesse mesmo horário, às 19 horas, no canal do Samaritano, mais uma reunião, mas para estudo das obras do André Luiz. Então, aqui nossos irmãos, companheiros, dentre os quais o Serginho, estarão aqui estudando livros Sexo e Destino, acho que é o atual. Estão iniciando, vem participar às 19 horas. Não é? Sexo e Destino. Muito bem. A nossa querida amiga Lourdes Melenchon, lá do Samaritano, está aqui dando um recadinho que a gente precisa fazer antes de encerrar. Olha aqui, Claro. Aviso. A nossa banca espírita José Herculano Pires pretendemos manter aberta em período integral com a colaboração de voluntários no período de 3 de outubro a 8 de outubro, para homenagear o nosso grande codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. É isso aí, pessoal. Voluntários, precisamos lá no Samaritano, né? Serão muito bem recebidos, né? Fiquem à vontade para nos ajudar a manter a banca do livro espírita aberta para divulgar a doutrina. Pois não, João? Só colocar um adendo, um aviso. É importante que as pessoas saibam que para ser voluntário lá não precisa ser o dia inteiro. Sim, né? É uma horinha, meia horas que a pessoa tenha disponível já é o suficiente. Não precisa se dedicar o dia todo, né? No seu tempo disponível. Exatamente. Né? Muito bom, muito bem lembrado, João. Obrigado mais uma vez. Amigos, ficamos assim, então. Segunda-feira que vem a gente volta às 19 horas para a continuidade do nosso estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus, uma ótima noite, uma semana abençoada e que assim seja. Né? Que Deus abençoe a todos. Muita luz. Um abraço, amigos. Valeu.